Sou babaca por ter espionado a mulher de quem gosto? Sou homem, tenho 27 anos e estava saindo com uma mulher de 32. Sou médico concursado na atenção primária e ela enfermeira. Ela trabalha em um hospital e também com home care. Conheci ela pois ela vinha atendendo em uma casa onde estavam sem conseguir fixar um médico há meses para uma paciente que sofreu 2 AVCs. O filho da paciente é bem difícil de lidar, então nenhum médico ficava. Fui indicado por uma amiga dela com quem já trabalho e nisso comecei a ter esse trabalho extra e estou lá até hoje. Em pouco tempo começamos a sair e a nos envolver, o sentimento aflorou das duas partes e passamos um bom tempo nos vendo regularmente, cerca de 2 vezes na semana, curtindo, assistindo algo, comendo, transando, enfim. Ela em vários momentos afirmou gostar muito de mim, que também fui a melhor pessoa que ela havia conhecido, mas ela sempre mantinha um certo distanciamento. Ela tem um histórico de alguns relacionamentos fracassados, sendo o último com ela terminando porque descobriu que o cara cheirava pó e depois ele fez a vida dela um inferno, ficava perseguindo ela, ficava com o carro parado à noite na frente da casa dela, esse nível de coisa. Ela sonha em ter filhos e quando a conheci ela já estava fazendo consultas para iniciar um processo de fertilização in vitro, ela iria ter o filho sozinha. Eu também quero muito ter filhos e falei que se ela quisesse ter esses filhos comigo, que poderíamos ficar juntos já que nós dois temos uma vida estável. Ela parecia aceitar a ideia, mas teve uma consulta com o ginecologista onde ele meteu o terror na cabeça dela por conta da reserva ovariana que ela tem, que nunca conseguiria engravidar naturalmente, por aí vai, o que é mentira pois idade é um fator mais importante para a chance de engravidar do que a reserva ovariana e a dela é em um limite inferior, mas não é tão baixa. Desde esse dia ela se recusou a sair comigo de novo, falou que estava mal para isso e sempre havia uma desculpa, apesar disso continuamos conversando e a saudade batendo. Um dia nos encontramos na casa da paciente e trocamos algumas palavras. Nesse dia eu chamei ela para sair pois estava com saudades e ela recusou, mas dessa vez ela recusou falando que não queria mais sair comigo, que já havia decidido que iria fazer a fertilização e que o foco da vida dela no momento era ter esse filho, que não queria sair com ninguém nesse momento, foco nessa parte. Eu fiquei extremamente chateado, mas quando vi que realmente não havia jeito eu me despedi. Falei que preferia cortar contato já que eu tinha esse sentimento forte por ela. Ela veio algumas horas depois falando que não queria ficar nessa situação comigo, que gostava de mim e que queria continuar sendo minha amiga. Ficamos alguns dias tentando acertar isso, mas conseguimos manter uma conversa saudável e nesse interlúdio eu falei que poderíamos sair novamente como amigos, mesmo que fosse só para bater um papo, que não precisávamos ficar nem nada, que eu gosto da companhia dela e tinha saudades disso. A resposta foi que ela não queria sair com ninguém, queria ficar sozinha no momento e pediu para eu parar de chamar ela para sair. Nesse processo todo, ela ainda falava que gostava muito de mim. Era notável isso pois em um dia aleatório ela me chamou para sair do nada dizendo que queria me ver, provavelmente porque a saudade bateu. Isso não aconteceu pois quando era para sairmos ela sempre inventava uma desculpa. Por ocasião do destino eu descobri que ela tinha um perfil no Tinder, nisso eu fiquei completamente arrasado pois ela estava com essa conversa de que não queria sair com ninguém, que não queria sequer sair de casa a não ser para trabalhar e para fazer compras, mas eu dei o benefício da dúvida e tentei deixar isso para lá. Algumas semanas depois, com a minha cabeça cheia de dúvidas eu criei um perfil falso e acabei achando dela, que ainda estava lá, dei um super like nela, ela aceitou o match e conversei com esse perfil falso. Depois de um tempo de conversa eu perguntei se ela estaria disponível para sair naquela semana e ela disse que sim, que estaria disponível no dia seguinte. Nesse dia eu chorei, quase tive uma crise de ansiedade e apaguei esse perfil falso. Nesse meio tempo continuávamos conversando, com ela ainda falando como gostava de mim e que sou a pessoa com quem ela mais conversa, a melhor pessoa que ela conhece e por aí vai, que adoraria sair comigo mas que estava focada nesse processo de ter o filho e que portanto queria ficar sozinha. Eu passei a notar alguns dias onde ela ficava sem responder à noite durante algumas horas, não ficava online nem nada. Anteontem eu estava trabalhando, conversamos durante o dia normalmente e ela disse que ficaria até mais tarde no trabalho por conta de uma reunião. Nisso eu fiquei desconfiado e nesse dia eu saí do meu trabalho, que termina mais cedo que o dela, passei direto no hospital onde ela trabalha, vi o carro dela estacionado na rua e voltei para casa. No horário da suposta reunião eu fui comprar algumas coisas lá perto e passei na rua do hospital, o carro dela não estava lá e ela novamente sem responder. Voltei para casa péssimo e um tempo depois ela mandou mensagem falando que a reunião havia acabado e que estava indo para casa. Dei boa noite normalmente mas por dentro eu estava completamente arrasado. Ontem eu confrontei ela sobre isso, mostrei os prints da conversa do perfil falso e mencionei da questão do carro dela não estar no hospital no horário da suposta reunião. Ela disse que nunca saiu com ninguém do Tinder, que nenhuma conversa levou a nada, que estava lá só para bater papo.
Ela não explicou a questão do carro e só falou que foi um babaca infantil por ter supostamente vigiado ela, que ela realmente não saiu com ninguém e desde então ela me bloqueou em quase tudo, só não me bloqueou no WhatsApp por conta do trabalho da nossa paciente. Eu tô completamente arrasado desde ontem, sem clima pra nada e me sentindo culpado por ter invadido a privacidade dela dessa forma. Eu gosto dela, claro que consigo me ver sem ela, mas o que tá me matando é o fato disso ter terminado com ela me odiando. Sinto que cometi um erro de ter lidado com essa questão dessa forma, que eu poderia ter uma abordagem diferente, ainda mais com esse trauma dela do último relacionamento onde o cara perseguia ela. Na hora eu não pensei muito quando fiz o que fiz e por conta disso eu realmente estou me sentindo um babaca.